Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire e as revistas Herói fizeram o meu caráter. Aqui é o Mozendia e eu tenho apenas 4 revistas Herói porque na época eu jogava tudo fora. Muito bom, gente. A gente tá falando de revista Herói porque a gente tá com um convidado aqui mais que especial. A gente sempre leu o que ele escreve e muitas das coisas ali eu até repetia pro pessoal. Crescemos lendo os textos dele. É verdade. E com vocês, Alexandre Nagado. Dá um oi pra galera aí, Alexandre. Olá, tudo bom? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ah, que bom. Alexandre que dispensa a apresentação, mas a gente vai apresentar ele direitinho. Minuto Patrini! Olá de novo, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo depois desse podcast glamouroso do Oscar do Tokusatsu, que tivemos várias opiniões chegando depois, né? Vocês deveriam ter mandado antes pra gente poder fazer a premiação, mas enfim, obrigada novamente a todos que participaram. E como foi um podcast especial, não tivemos o grande Minuto Patrini, que está de volta agora neste podcast com o Alexandre Nagado. Bom, vamos falar pra vocês o que aconteceu. É o seguinte, quando os meninos souberam que iam conseguir gravar com o Alexandre Nagado, foi aquela coisa, lembraram da revista Herói, ficaram super empolgados, uma pessoa que realmente tem conhecimento sobre o assunto. Então a gente ficou muito empolgado e realmente ficou um podcast ótimo, ficou ótimo. E os meninos resolveram perguntar a ele primeiro sobre a experiência dele. E é uma experiência assim muito vasta, muito grande e muito interessante. Por isso foi necessário separar o podcast novamente em 2 partes. Normalmente os temas mais interessantes dão esse problema que pra gente é uma solução, é uma coisa muito boa, porque é muito material e pouco tempo. Então, esse primeiro podcast foi editado como uma entrevista do Alexandre para mostrar as experiências dele, os trabalhos dele, até as coisas interessantes, engraçadas do dia a dia, como que ele seguiu esse caminho, mais ou menos seguindo aquele estilo do podcast com o Ricardo Cruz e que a gente já fez com o Silvio Navas também. Então, esse primeiro é para vocês conhecerem, para quem não conhece, o Alexandre Nagado e saberem um pouquinho mais dele, quem conhece, quem gosta, quem é fã. Então, no próximo, nós vamos entrar num assunto específico para qual o Alexandre foi convidado a gravar. E aí vai ser um podcast também muito, muito bom, cheio de informações e de um assunto específico que a gente tem certeza que vai agradar a todo mundo. Super fácil a edição, novamente, porque pessoas que conversam muito bem e que tem aquela facilidade com a comunicação, então ficou muito legal. Espero que vocês gostem, como vocês já ouviram, leitura de e-mails super divertidas, e acompanhem até o final com a surpresa musical do Fire e do Mozendia. Um último recado, é um grande abraço para o Lecos e para o Giovanni Machado, que infelizmente não foi possível ler o e-mail de vocês. A gente recebeu, a gente realmente gostou muito, mas o tempo também foi curto e a gente não pôde ler. Então um beijo, a gente recebeu todos os recados e Rider Kick. Um grande beijo e até o próximo. Vamos lá então, Alexandre. Conta assim pra gente um pouquinho por que você se interessou por cultura japonesa. Nagado parece que é um nome japonês, certo? Eu sou neto de japoneses, né? Entendi. E aí, como é que foi isso? Bom, desde criança eu acompanhava os animes e os seriados tokusatsu. Na verdade, na época eu nem sabia dessas denominações, anime, tokusatsu, mangá. Eu via os desenhos na televisão e gostava, pronto. O Speed Racer, Fantomas, a Princesa e o Cavaleiro, Savamu Demolidor. E tinha também os seriados tokusatsu, Ultraman, Ultra Seven, Robô Gigante, Spectreman, Esper. Eu assistia tudo isso, né? Os longa-metragens do Gamera. Então, tudo isso aí marcou muito minha infância, né? E aí foi, assim, a gente sabe que você começou a escrever e coisas relacionadas ao assunto. Como é que dessa coisa de gostar de criança virar uma coisa mais profissional e tudo mais? Então, ainda na infância eu comecei a gostar muito de quadrinhos. Eu lia de tudo, Disney, Turma da Mônica, Recruta Zero, Mortadelo e Salaminho. Lia assim um pouco de tudo, né? E isso aí me motivou a querer criar minhas próprias histórias. Em 85 eu fui estudar desenho com o professor Ismael dos Santos, que é meu mestre até hoje, né? E eu comecei a trabalhar na área com 17 anos. Eu comecei a publicar cartoons em jornais de sindicato
E já, assim, ganhando dinheiro, né, com desenho. Entendi. Depois eu fui trabalhar como assistente de arte numa agência de propaganda, passei por uma produtora de vídeo, venho trabalhando com desenho, parte editorial e um pouco de publicidade desde essa época, né? Então já são 22 anos de carreira, né? Uhum. Agora, falando especificamente de texto, né? Isso. Eu comecei a escrever em 90, fazendo roteiro. Era a febre do seriado Jaspion, Changeman e Flashman. Uhum. E tinha os quadrinhos que saíam pela Ebal, do Jaspion e Changeman. Eu tenho aqui até hoje. Então, era o Ataíde Braz que escrevia e Neide Haru e Roberto Kusumoto desenhavam. Entendi. O escritório de licenciamento, ou seja, o escritório que representava Jaspion no Brasil, ficava no meu bairro, no bairro de Pinheiros. E eu fui lá procurar, querendo oferecer meus desenhos. Olha, eu quero desenhar para essa revista. Aí, na ocasião, o sucesso do Jaspion estava muito grande e o escritório de licenciamento Alien estava levando o Jaspion para a editora Abril. Então estava mudando totalmente a equipe, ia ser uma nova equipe. E aí eu fiz um teste para a revista do Jaspion. Aí disseram, bom, faz aí umas 20 páginas. Ah, mas eu vou desenhar o quê? 20 páginas? Eu bolei uma historinha do Jaspion, escrevi e desenhei. Mandei, aí falaram que o desenho não estava bom, só que o roteiro podia ser aproveitado. Entendi. Já tinha uma pessoa, né, o Rodrigo de Góes, escrevendo o roteiro do Jaspion. Ele foi muito legal, conversou comigo e perguntou, olha, você não quer escrever a historinha do Flashman? E aí o Flashman teve minha estreia como roteirista na editora Abril. Eu tinha de 18 para 19 anos na época. Entendi. Depois que a redação entrou na minha vida, né? Em 93 tinha aquela revista 7 Cinema e Vídeo e tinha edição Terror e Ficção que eles produziam, acho que em 92 ou 93. Certo. Eles iniciaram para a edição seguinte, a revista era trimestral, uma matéria sobre Ultraman. Olhei aquilo, pô, que legal, né? Naquela época, eu já tinha ajudado a organizar uma exposição de 25 anos do Ultraman lá na Gibiteca em Fio. Enfim, tinha algum material de colecionador, algumas fitas de vídeo, alguns livros, tá? Não era muita coisa, né? Eu nunca fui muito colecionador de materiais, mas eu tinha alguma coisa. Quando eu soube que a revista ia fazer uma matéria de Ultraman, eu liguei na redação e ofereci material. Olha, eu tenho algum material de colecionador, se vocês quiserem alguma ajuda, eu posso emprestar material. Foi uma coisa assim, bem de fã mesmo. De mandar por ser fã mesmo. Vocês querem alguma referência? Eu mando pra vocês, eu empresto à vontade, né? Eu conversei com o Carlos Eduardo Miranda, que depois foi produtor musical e foi jurado, jurado do SBT. Foi jurado no Ídolos. Agora... tá, eu sei qual que é. É o Miranda? Então, é o Miranda. Ah, tá. Então, aí ele que me deu a primeira oportunidade. E falou, olha, velho, não tem ninguém pra fazer a matéria do Ultraman. A gente gosta, a gente ia juntar um material, cada um tem um pouquinho e ia fazer. Agora, se você manja do assunto, vem fazer um teste de redação aqui. Aí eu fui, fiz o teste de redação e me deram uma página pra escrever. Eu fiz uma matéria sobre o Ultraman Great, que ia estrear nos Estados Unidos, né? Entendi. Foi o primeiro que estreou nos Estados Unidos? Não, né? Não. Eles tinham assistido o primeiro Ultraman e o Ultra Seven tinha passado, acho que só no Havaí, em alguns estados. Feriado de 90, mas em 93 estava indo para os Estados Unidos. Foi uma temporada única de 13 capítulos porque a série não fez sucesso. Né? Certo. Foi uma série feita no Japão para vídeo, de 13 capítulos, e nos Estados Unidos passou com uma temporada só. Tá. Sériezinha curta e tal, né? Foi a primeira matéria que eu escrevi foi sobre o Ultraman. Depois teve uma sobre Godzilla, que já foi maior, para a revista 7, para a revista principal. E fiz algumas linhas de vídeo, né? Nessa época, os assistentes do Miranda eram o André Forastieri e o Rogério de Campos. Em 94, saíram da revista 7, né, da Editora Azul, e montaram a Editora Acme para lançar a revista Herói. Entendi. E aí o Dair Júnior, que era assistente de redação, falou, vem conversar com a gente e tal. E eu me lembro até hoje, tava lá na mesa do Forastieri, cheio, cercado por gibi por todos os lados, né? O que a gente tá pensando em fazer? Revista Herói, pra falar de quadrinho, de desenho, de seriado. Não sei se isso vai dar em alguma coisa, mas a gente juntou uma graninha, vai tentar lançar essa revista. E me deram espaço para fazer uma matéria sobre séries que estavam passando no Japão. Então eu fiz um apanhado geral de Sailor Moon, Dragon Ball Z, tinha estreado Kamen Rider J também, Kaku Ranger, um apanhado geral. E a revista pegou carona no sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco. Vendeu horrores,
primeira tiragem de 100 mil esgotou, foi reeditado. Era na época que tinha aquelas costas que você cortava e fazia os acessórios para as 12 casas. E a capa era em capa dura. Aí atrás você cortava e fazia um pilar. Ah, não sei. Não, você tá confundindo com a Heróis do Futuro. A revista Herói não tinha isso aí não pra reportar. Ah, eu acho que era a do futuro, é isso mesmo. Futuro, a concorrente. Depois eu fui trabalhar lá também, mas isso aí já é outra história. Já é outro caso. Aí ela teve 100 mil depois disso. Não, esgotou em menos de um mês. Depois reeditaram, não sei se mais 100 mil, mais 150 mil, esgotou de novo. Nossa. E aí a revista começou a sair direto. Me chamaram pra fazer planejamento. Aham. O número 2 já estava lá o Marcelo Del Greco. Isso. Fazer a cobertura de Cavaleiros, mas grande fã de Ultra também. Então a gente logo ficou amigo. A gente já tinha se conhecido antes, né? Por causa de um amigo em comum. E aí começamos a desenvolver as pautas, né? Sobre produções japonesas para heróis. E aí, Alexandre, ficava assim, separado? Por exemplo, você fazia parte de sei lá, de Tokusatsu, ele fazia parte de anime, ou cada hora fazia uma matéria diferente? Como é que era? Então, matéria de Ultra, ele fez algumas sim. Aham. Como ele manjava pra caramba de Cavaleiro, tinha acesso a colecionadores, contato com dubladores para conseguir informações em primeira mão do que estava sendo dublado. Então, a função principal dele era Cavaleiros. Ultraman, geralmente a gente dividia. Certo. E outros animes ele cuidava também. Uhum. Por afinidade, 90% das pautas de Tokusatsu ficaram comigo. Super Sentai, Kamen Rider, outras séries, seja de nostalgia ou material que estava sendo feito no Japão. Então foi tudo pra minha mão, né? Mas por questão de afinidade mesmo. Uhum. E no fim essas pautas deram muito certo, né? Isso, deu muito mesmo. Nossa. Tempero a mais pra revista, né? Claro. E aí depois, como é que foi? Então, a revista Herói de mensal passou a semanal, de semanal para bissemanal, de 24 foi para 48 páginas e era uma loucura, faltava assunto até, né? A revista de 48 páginas, 8 páginas era de Cavaleiros. Imagina. As outras 42 você tinha que encher com outros assuntos. Com que tivesse, né? Muita gente fala, a Herói era só Cavaleiros. Não era. 48 páginas, 8 Cavaleiros, o resto eram outras pautas. E aí teve muita matéria de Patrulha Estelar... É verdade. Fantomas. Até teve uma matéria que ficou pra mim bem marcada. Não sei se essa foi sua, acho que sim. Que falando assim, conheçam os Power Rangers, que era explicando que não era só os Power Rangers, era os Yu-Ranger, e aí tinha os outros, aí tinha uma listinha assim dos Sentais. Acho que foi sua essa, né? Sim. Teve matéria individual do Yu-Ranger, da Ranger. Uhum. Eu acho que foi até o Car Ranger que eu fiz matéria individual. Entendi. E aí repercutiu muito na época, porque a molecada começou a ficar com raiva dos Power Rangers. Mas na verdade não é pra ficar com raiva, porque é a própria Toei que autoriza isso. É verdade. Tem gente que trata como se fosse uma pirataria sem vergonha. Não, é um projeto de licenciamento internacional da Toei. Só pegando ponte aí, foi essa matéria também que eu lembro muito bem, e aquela também falando dos outros Kamen Riders, falando dos Riders sem ser a partir do Black. Falava do Jay, falava do Shin, falava de todos os Riders depois do Black. E antes também falavam do Amazon, do First, do V3. Então, assim, foram essas duas matérias que eu lembro muito bem delas e eu acho que foram mágicas. Foram matérias que eu curti muito fazer, porque tinham gosto de novidade, né? Eram coisas que eu sempre tive vontade de ler, mas que não tinha nada em português. Entendi. Então foi a primeira vez que uma editora profissional tratou o assunto com respeito, com seriedade, como se estivesse fazendo uma pauta sobre um filme de Hollywood. É verdade, era gente que entendia do negócio falando sobre o negócio, né? Pelo menos que gostasse do negócio, né? Não sei. Comentasse, sei lá, o Inspector como se estivesse comentando um filme de Spielberg. Exatamente. Porque tem a trilha sonora, porque tem o ator, porque teve o episódio tal. Foi interessante. Foi um trabalho bem bacana. É até hoje algo que eu lembro com muito carinho. Alexandre, na época, assim, a internet quase nada, né? Como é que você fazia pra buscar informação, cara? Era gente que você conhecia? Revistas internacionais? O garimpo era bem complicado. Então, por exemplo, tinha algumas revistas americanas, inglesas que eu comprava, ia na Devir eu comprava, mas tinha muita informação errada. É mesmo? Eu comprava revistas japonesas, tinha uma defasagem de pelo menos 3 meses entre ser lançado no Japão e chegar aqui. Nossa. Porque as livrarias traziam por navio, né?
Daí eu pegava as revistas, eu levava pro meu professor de japonês pra ajudar. Olha. Então só que o professor falava, olha, nome eles nunca tinham certeza. Por exemplo, o ator que fazia o Capitão Muramatsu no primeiro Ultraman. O nome dele é Akiji Kobayashi. Nas primeiras matérias eu grafava como Shoji Kobayashi, que era uma outra leitura possível. Entendi. Então mesmo no Japão às vezes a pessoa se confunde. Se não tem uma indicação da pronúncia, mesmo o japonês pode se confundir, porque o mesmo kanji, o mesmo ideograma pode ter mais de uma leitura. Você tocou no assunto dos Power Rangers, sempre que a gente fala de Sentai, a gente volta nesse tema. Qual a sua opinião sobre os Power Rangers, cara? Você diz assim, esteticamente? Esteticamente, a história, você acha que é válido ter uma regravação americana? Não, olha, isso aí é apenas uma necessidade de mercado americano. Entendi. A necessidade do politicamente correto para a versão americana. Querer ver uma série feita por uma raça apenas, né? Eles são de uma cultura multirracial, como é a cultura brasileira, mas eles não aceitam muito a visão de outras culturas. Então, como a Terra vai ser salva por um grupo de japoneses, ou de alienígenas com cara de japonês, eles têm uma visão multirracial diferente que eles acabam impondo, né? Mesmo que o Japão não seja um país multirracial. Dificilmente então, eles aceitam um herói que não seja americano. Sim, principalmente o líder tem que ser um americano nato. Aquela cara de americano mesmo. Isso, exatamente. Agora, do ponto de vista criativo, isso é o que eu falei, foi analisando o mercado. Do ponto de vista criativo, a criatividade zero. E pega um produto pronto, reformata para o público local ou reformata para o público internacional, né? E pronto. Tem até demais, né? Algumas produções que eu já vi melhores tecnicamente do que produções japonesas, mas que não tem criatividade, não acrescenta absolutamente nada. Mas também tem o próprio gênero Super Sentai, que, desculpem os fãs, ele pouco acrescenta de uma série para outra. Né? Você gosta daquele formato, e tem um formato que permite muitas variações, mas também alguns clichês são sempre repetidos, né? Claro, quando você lida com franquias de séries, como são os Kamen Riders, os Ultras, os Gundams, você tem muitos clichês que se repetem. Não tem como, no né? Caso, não tem como. Na verdade tem, algumas coisas fogem bastante do clichê. Mas assim, algumas coisinhas acabam ficando, assim, não dá pra evitar. E aí por questão de gosto. Super Sentai não é meu gênero favorito, minha franquia favorita, apesar de ter alguns Sentais que eu gosto demais. Como Jetman, Changeman, Die Ranger, que mais? Turbo Ranger, muito legal, Maskman, Flashman. Entendi. Mas tem alguns clichês que, se você tirar, acaba que você foge da ideia da franquia e o próprio fã não vai aceitar. Por exemplo, muita gente não gosta de Kamen Rider Hibiki porque é um Rider que não fala Henshin. Não, eu não acho nem esse é o problema de falar ou não falar. Ele segue um padrão diferente, um padrão visual, um padrão estético, tudo é diferente demais, né? Na verdade, isso só se chama Kamen Rider para aproveitar o gancho da franquia, porque é uma garantia maior de sucesso. Assim como alguns que seriam muito mais Metal Heroes do que Riders, mas são ligados à franquia porque isso dá mais dinheiro, né? Alexandre, você ficou quanto tempo na Herói? Até ela acabar? Ela já acabou? Não sei como é que tá agora. Não, ficou só o site, né? Ah, tem o site, Final de 94, quando entrou pra Herói 2000, eu já escrevia muito esporadicamente. Entendi. Na verdade, escrever nunca foi o meu ofício principal. Eu continuo, como sempre, trabalhando com desenho. Depois, nessa época, por volta de 2000, eu comecei a escrever pro Omelete, né? Logo no começo do Omelete. E aí fiz muita coisa no Omelete até uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Aí falando de séries também, ou assim, falando de coisas em geral, da cultura pop em geral? Me chamaram pro Omelete exatamente para cobrir essa parte de mangá, anime e tokusatsu. Entendi. Mas eu coloquei muita matéria sobre Beatles, que é um assunto que eu curto muito, música, rock brasileiro, enfim, deu para diversificar um pouco. Algumas matérias sobre cinema, filmes do Jackie Chan, alguns outros filmes normais, que eu acabei fazendo resenha, pra diversificar um pouco. Né? Entendi. Hoje o Omelete é só cinema, né? Diria que 80% cinema. Tem algumas coisas de jogos e coisas também, né? A última coisa que eu vi de Tokusatsu no Omelete foi uma matéria falando do Ultra Brothers em 2008. Acho que foi uma das últimas que eu fiz. Que legal. Uma das últimas que eu fiz, né? Foi a última coisa que eu vi, depois nunca mais ouvi falar. Seven.
chegou a escrever também pra Henshin? Pra Henshin, sim, bastante. O número 1... Olha, acho que durante quase toda a existência da Henshin, eu colaborei, mas não eram todas as edições, né? Entendi. E na área de desenho, você trabalhou como? Sempre fazendo cartoon, desenho para jornaizinhos institucionais, quadrinhos para empresas, que mais? Caricaturas. Trabalhei muito na área de eventos, né? Fazendo caricatura ao vivo de pessoas para empresas. Na hora mesmo, a pessoa tava lá e você fazia a caricatura? Isso. Ah, que bacana. Eu trabalhei em salão do automóvel, feira de informática. Eu lembro que você tem o nagado.com, ele ainda funciona e tudo? É um site portfólio, né? É, ele é portfólio. Quando você quer conhecer meu trabalho, então tem site nagado.com. Porque foi quando eu realmente comecei a ler e lembrei da Herói. Falei, onde é que será que eu acho coisa dele, né? Aí coloquei lá e achei esse site. Mas depois eu descobri o sushi, né? E como é que surgiu o sushi? Como é que foi a ideia disso? Acho que tem mais de 10 anos que eu tenho blog. Eu tive blog no IG, no UOL. E aí quando apareceu o Blogspot, aí eu montei um endereço lá. Entendi. E o Sushi Pop, enfim, veio. O nome é uma brincadeira, né? Com o sushi, que é um prato que aceita vários complementos, né? Girando em torno de desenho e cultura pop, né? Os trabalhos que tem lá e tal, são os trabalhos que você faz e coloca lá, ou são só pro blog mesmo? Não, tem alguns trabalhos que eu faço, alguns profissionais, que eu acabo mostrando no blog, né? Porque eu acho interessante, às vezes eu comento o processo criativo, o trabalho saiu, alguma coisa de bastidores. Mas tem muita coisa que eu escrevo lá de curtição. Entendi. Eu assisti lá o último longa-metragem dos Ultras e fiz a resenha lá. Nesse meio tempo todo aí, você ainda teve o tempo de escrever o Almanac da Cultura? O Almanac, ele é uma compilação. Então são trabalhos que saíram na Herói, na Henshin, no Omelete e algumas outras revistas e sites. Teve um trabalho de atualizar a informação. Então tem notas de rodapé com comentários sobre as matérias, né? Mas basicamente o livro é uma compilação. Eu lembro que, me corrija se eu estiver enganado, tem eu não sei se é uma abertura, uma dedicatória do Ricardo Cruz? Sim, ele fez o prefácio. Pois é, a gente entrevistou ele tem o quê? Tem um mês, né, Mozart? Um mês. Ele participou de um cast com a gente também, falando dele cantando no Jam Project e da carreira dele também. Então foi bem bacana. Eu tava lembrando desse Almanac e tudo, e tava lembrando... O Ricardo a gente se conhece faz muito tempo, né? Ele falou que foi um leitor que depois acabou virando amigo, né? Entendi. A gente frequentava karaokê... A gente mantém contato ainda hoje, né? Mas hoje em dia é mais esporádico, né? Eu pesquisando na internet eu vi que você criou um personagem chamado Blue Fighter. Isso, foi... Nossa, já tem 15 anos, né? Como é que foi isso? Pra que foi? Foi por alguma história em quadrinhos? O que é? Então, é assim, entre 94 e 96, fiz o quadrinho do Street Fighter pela editora Scala. A revista vendia muito bem e tal, vendia mais de 30 mil exemplares, coisa que é impensável hoje em dia para um produto nacional, né? Verdade. Fora, né, da Turma da Mônica. Na ocasião, a editora Scala deu espaço para que eu criasse um projeto pessoal envolvendo quadrinhos. Foi a revista Master Comics, que era uma revista que tinha reportagens sobre quadrinhos e tinha histórias em quadrinhos também. E foi uma chance, foi criado meio às pressas e é alguma coisa que eu queria fazer homenageando séries Tokusatsu. A referência maior é Kamen Rider, tem várias outras influências que eu fui colocando, né? Eu acabei pesquisando assim um pouco, eu falei, cara, acho que rolou uma influência de Tokusatsu ali, né? Uma mistura de Metal Hero com Rider. Eu queria que ele tivesse como golpe mortal um raio, como um Ultra. Uma organização maligna, meio estilo Império Neros. Tem um pouquinho de cada estilo de Tokusatsu, né? A ideia é que fosse isso aí, né? Mas pra muita gente achava que era um fanfic de Kamen Rider. Um plágio descarado. Na verdade tem gente que, até hoje, que se refere a meu nome com deboche porque achou Blue Fighter uma porcaria, né? Ah, que isso. 3 minisséries. Teve a primeira de 95, teve uma depois em 97, com revista própria pela Dama, e teve uma última minissérie em 2000. Aí de novo pela editora Scala. Dá pra falar que ele foi o primeiro herói de Tokusatsu do Brasil? Não. De forma alguma. Em 82, o Franco de Rosa, jornalista, desenhista, e o Ultra Boy. Nossa, eu não sabia disso. Tem o gibi Robô Gigante, ele misturava influências
claro, do robô gigante japonês, mas também Gundam, Capitão Harlock, Loki the Superman, enfim, vários mangás que eram desconhecidos e animes que eram desconhecidos na época. Teve um número só lançado, né? E era muito divertido. Eu lembro que tinha, acho que 11 anos quando eu comprei esse gibi, e pra mim passava perfeitamente como um irmão do Ultraman, né? Ah, tá. Sim, totalmente focado em Ultraman, claro. E você sabe se existe essa revista pra comprar em algum lugar ou coisa assim? Olha, pra em sebo, eu tenho um exemplar porque um amigo colecionador deu de presente pra mim. Entendi. É um material histórico. Eu não sei se tem alguma referência de Tokusatsu antes do Ultra Boy do Franco de Rosa. Depois disso, teve mais coisas brasileiras que faziam referência a Tokusatsu, Alexandre? Você lembra, assim? Bom, teve o projeto bem sucedido dos Combo Rangers, né? E aí foi um trabalho muito bem recebido, né? Era muito bem feitinho também. Era bem legal mesmo. Trazendo todo aquele espírito de um seriado Tokusatsu, acho que na época não tinha mais nada, não. Mais nada, né? Eu ia te perguntar se você já chegou a assistir o Insector Sun. Eu vi, acho que parte de um episódio, inclusive acho que foi na casa do Ricardo. Ah, é? Bem divertido. Divertido, né? Bem divertido. Bacana. A gente mencionou meu blog, então deixa eu fazer o merchan. Por favor. Quem quiser acessar, nagado.blogspot.com. Eu recomendo, até hoje o Alexandre no Twitter colocou um revival de uma matéria lá sobre Tokusatsu, que pra mim é a minha matéria preferida do blog dele. Como é que chama a matéria, Alexandre? Flashman e a intensidade dos heróis japoneses. Isso. Falo como, enfim, a violência e o tratamento dos personagens é diferente. É o que eu recomendo demais. Então, por favor, acesse. A gente vai colocar no post aqui o link. Muito bem, pessoal, chegamos ao final do cast. Na verdade, não chegamos ao final do cast. Estamos apenas dando uma pequena pausa. Vamos continuar o papo que se agrandou com o Alexandre Nagado. E nessa segunda parte falaremos de Ultraman. Faremos uma passagem rápida sobre toda a história do herói. Portanto, nos vemos em 15 dias com Alexandre Nagado de novo, agora falando sobre Ultraman. Valeu!